Eu vou fazer uma espécie de aula em forma de sermão e um sermão em forma de aula, porque hoje nós não temos escola dominical, então vamos tentar combinar as duas coisas. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses é uma carta eminentemente cristológica, ou seja, a ênfase é sobre quem Jesus Cristo é e sobre o que ele fez. Mais do que outras cartas, ela enfatiza a obra de Cristo. Romanos enfatiza a obra de Cristo, sim, mas a ênfase é na pecaminosidade humana. A ênfase recai sobre outro aspecto, e assim as outras cartas, mas esta é muito cristológica, ou cristocêntrica, se você permitir. E eu vou ler capítulo 2, leio dos versos 8 até o 15, mas eu vou explorar um verso, como é típico do meu modo de pregação. Aqueles que me ouvem por aí pregar, percebem que eu gosto de expor um verso e explorar todas as verdades possíveis, embora não exaurir o significado do texto. Diz assim a Escritura Sagrada: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Cristo no batismo, no qual também fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. E agora vem o verso que eu vou explorar. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente as expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos meus, nesta manhã eu quero trabalhar sobre as coisas que Deus faz a favor de nós e as coisas que o Filho dele faz no lugar de nós. A redenção é vista na Escritura de várias formas, todas elas jurídicas, ou quase todas elas onde o elemento jurídico está presente. Nós entendemos que a redenção que há tem um caráter, digamos, criminal, da vara criminal, onde nós somos acusados por causa da transgressão dos nossos pecados e nós somos mortos por causa dos nossos pecados. Esta é uma maneira de ver a redenção. Na vara criminal, na vara também de família. Lembra que a Escritura fala que nós somos adotados na família de Deus? Você pode encontrar várias maneiras da esfera jurídica. Por exemplo, na esfera comercial, a Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E neste texto aqui, eu acho que a redenção nossa é vista em termos comerciais também, onde o escrito de dívida era contra nós. Quando nós falamos em redenção, tudo isso aqui é uma aula. Quando nós falamos em redenção, há as coisas que Deus faz em nós e as coisas que Deus faz por nós.
As coisas que Deus faz em nós diz respeito às coisas que Ele opera dentro de nós. Nós chamamos de opera ad intra. Isto é, as coisas que Deus faz lá dentro. Por exemplo, quando Deus nos regenera, Ele nos põe vida lá dentro de nós. Ele põe vida e, portanto, nos vivifica, nos ressuscita. Aliás, é a primeira coisa que Deus faz redentoramente intra nós, ou seja, em nós. Quando Deus nos santifica, nos purifica, nos limpa, é o que Deus continuamente está fazendo novamente em nós, dentro de nós, lavando-nos, desentupindo-nos dos nossos pecados, despoluindo-nos dos nossos pecados. Isto é feito em nós. Tecnicamente nós chamamos em teologia de obra intra-nós, ou ópera intra-nós. Mas há muitas coisas que Deus não faz em nós. Mas Deus só faz em nós as coisas que primeiro foram feitas por nós e no lugar de nós. Eu vou falar sobre isto. Esta ideia de escrito de dívida que é cancelado é alguma coisa que foi feita no tribunal de Deus, fora de nós, extra nós. Então este é o ponto desta manhã. Nos meus dias de menino, não em Barbacena, mas em Votorantim, naquela época nós não tínhamos o que temos com muita abundância hoje nas cidades como Limeira e outros lugares, mercados e supermercados, alguns enormes, com todas as facilidades, com todas as coisas de crédito prontas. Você tem instituições bancárias, você tem cartões de crédito, você não precisa nem de dinheiro. Não é? Você só chega, mostra o cartão lá, passa na maquininha e você tem todas as suas contas pagas. Na cidade de Votorantim não tinha mercado na época. Tinha o que nós chamamos, eu acho que aqui em Limeira também no passado chamava de venda. Lembram disso? Não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, porque não tinha bancos naquela época. Era uma vila de Votorantim, de Sorocaba. Votorantim era um distrito. Então a gente ia na venda e tinha que fazer a compra, porque papai não tinha dinheiro cash para pagar cada dia a conta. Então, falando errado, a gente dizia para botar na caderneta. Lembra? Para botar na caderneta e no final do mês o dono da venda fazia as contas e a gente pagava. O texto que eu li fala de uma palavra grega chamada hierografon, que literalmente significa escrito, grafon é escrito, escrito de dívida. Que seria a nossa caderneta nas vendas antigas. Essa expressão grega aponta estritamente para um documento escrito à mão, a respeito de assuntos legais, um escrito de débito. E a figura usada por Paulo nos ajuda a entender que os nossos pecados vão sendo anotados dia após dia na caderneta de Deus. E eles vão sendo somados um a um. Onde Deus é o credor, esse é o escrito de dívida e nós somos os devedores. Um pregador de uma igreja que alguns de vocês já devem ter frequentado, a 10ª Igreja Presbiteriana de Filadélfia, onde o pastor que eu conheci e eu vi aulas e pregação dele, chamado Boyce, James Montgomery Boyce, ele disse que no mundo das finanças, esta expressão se referia a um certificado de débito assinado pela própria mão do devedor. Essa expressão, escrito de dívida.
Na verdade, em termos da nossa cultura financeira hoje, esse escrito de dívida não passa de uma nota promissória. E sobre essa nota promissória que eu quero falar nesta manhã. Esse escrito de dívida que é nosso, tem nossa assinatura como devedores. E essa nota promissória torna o indivíduo obrigado a pagar a quantia total em determinada data. Sem usar a mesma terminologia, Paulo apresenta na última cartinha dele, talvez a menor das suas cartas, quem se lembra qual é que é? Carta de Paulo a Filemon, né? Filemon é um escravo. Filemon era um escravo de uma pessoa a quem Paulo, Onésimo é o escravo. E ele escreve a Filemon dizendo, olha, o Filemon fugiu da sua casa, tal, ele deve ter causado algum prejuízo, ele deve ter feito alguma coisa errada, mas, olha, eu escrevo a você de forma que eu quero que você o receba de volta. E eu quero que você trate não como escravo, mas como irmão que é, porque ele é crente em Cristo hoje. Abra sua carta em Filemon, não me pergunte o capítulo, que só tem um. Veja versículos 17 a 19, olha a linguagem que Paulo usa, ele não usa certificado de débito, ele não usa escrito de dívida, mas ele usa um termo similar. Versículos 17 a 19, é a última carta antes de Hebreus. Diz assim, escrevendo a Filemon, se portanto, Filemon, tu me consideras companheiro, recebe-o, esse o aí é o Onésimo, recebe o Onésimo, como se você recebesse a mim mesmo. Olha essa expressão, se algum dano ele te fez, ou se alguma coisa ele deve a você, olha que bonito isso. Põe na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo. Eu pagarei. O que nós vamos aprender é que a conta de dívida sua, a nota promissória que fala dos seus débitos, Jesus Cristo assinou embaixo, eu vou pagar, eu pagarei. Se alguma coisa nós devemos a Deus, e quanto nós devemos, você vai ver daqui a pouco. Jesus assinou embaixo, eu pago. A dívida é minha. Por isso que a salvação é oferecida gratuitamente, presta atenção no raciocínio da Escritura. A salvação é recebida gratuitamente, mas a salvação custa caro. Então Deus fala, vinde, comprai e comei, sem preço, sem dinheiro. Você não tem que pagar nada, mas acontece que Deus recebe. Você não paga, Deus recebe, porque alguém assina a promissória e fala, eu pago. E vou mostrar isso para vocês aqui hoje. Então, um ponto importante que eu quero que vocês entendam é, veja o conteúdo dessa nota promissória. Alguém descobre para mim aí. Qual é o conteúdo no texto? Volte o verso agora de Colossenses, de Colossenses 2. Veja o conteúdo da nota promissória. O que é essa nota promissória? O que esse escrito de dívida constava contra nós? Ou o que ela constava? Olha o texto, conversa com o texto. Constava de ordenanças. Qual era o volume do débito? Qual foi a conta que Cristo assinou? A palavra grega para
Ordenanças é uma palavra parecida com uma palavra em português, dogmacim, de onde vem a palavra dogma. Significa decreto, significa mandamento, significa ordenança. E essa palavra diz respeito às leis múltiplas de Deus que estão sumariadas nos chamados 10 mandamentos. Mas elas não se restringem simplesmente a 10 mandamentos. Ela continha muitas regras, muitos regulamentos de natureza cerimonial, com referência a jejuns, a festas, comidas, ofertas, lei que não acaba mais. Está lá escrito, você é transgressor, disto, e disto, e disto, e disto, e disto. Ela constava, essa nota promissória de leis a que você devia, porque nós somos infratores dela. E são muitas obrigações. É uma pena que na igreja a gente não enfatiza isto. Você nunca vai entender a grande salvação de quem o autor de Hebreus fala, ou da qual o autor de Hebreus fala, porque nós não entendemos a grande perdição. E a grande perdição vem por causa da transgressão das muitas leis. Muitas leis. Portanto, na nota promissória que você devia pagar, a conta é alta. Na verdade, a conta para você é impagável. Vou mostrar daqui a pouco. Mas você aprendeu que é tudo de graça, né? Escuta lá, espera um pouquinho. Você pensa que Deus é um bocozão que simplesmente vai fazendo indulgência ou sendo indulgente, ele vai esquecendo a sua dívida. Ele não se esquece. Deus é justo demais para deixar passar esta conta alta que todos nós temos perante o Senhor. Essa nota promissória, ela é perigosa. Veja o que o texto fala. Mantenha o texto aberto aí. O escrito de dívida tinha duas coisas. Primeiro, ele era contra nós. Segunda coisa, ele nos era prejudicial. Está aí o texto, eu quero que você acompanhe o texto. Tínhamos que pagar lá na caderneta da venda nossa lá em Votorantim, os débitos registrados cada mês. E se nós falhássemos no mês, nós não podíamos comprar no mês seguinte. Porque todo escrito de dívida, toda a nota promissória é contra nós. Não há nada de errado com a lei. Há uma porção de coisas erradas em nós, dentro de nós. A lei de Deus nos foi dada para governar as nossas vidas, para que houvesse ordem não somente dentro de nós, mas para que houvesse ordem na sociedade. Todavia, nós somos transgressores dessa lei de Deus que a Bíblia chama de lei que é justa, que é santa e que é boa. E essa lei que é santa, justa e boa, que foi dada para nos dar vida, ela se tornou em morte para nós, em ameaça de morte. Ela se virou contra nós. Está lá isso em Romanos 7, a lei que era santa, justa e boa, que foi dada para a vida. Alguém acha para mim Romanos 7, esse verso? Ela foi dada para que tivéssemos vida. Um dia o pastor de vocês vai trabalhar sobre a obediência ativa de Jesus, que fala que a obediência à lei produz vida, porque a lei foi dada para vida. Não sei se é verso 7 ou 9, alguém leia para mim. E a lei que fala santa, justa e boa. Romanos 7, eu não me lembro do verso. Alguém achou? 7:12. Leia para mim, por favor. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Continue agora. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? O que é bom se tornou em morte. Por quê? Ela foi feita para dar vida, que fala o texto. De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom,
de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Olha só, a lei vem mostrar. Por que a lei é contra nós? Porque a lei nos acusa. A lei que é boa, que é santa, que foi feita originalmente para dar vida, ele acabou gerando morte em nós. Então você não pode se fiar na lei. Não porque a lei não seja boa, é porque você é transgressor dela e ela é contra você. Os que são advogados, os que mexem com a parte jurídica, sabem que a lei é dura, a lei é seca, a lei exclui misericórdia. A lei é contra você. Por isso que é bom na vida social a gente ser cumpridor da lei, para que a lei não venha a ser contra nós. A diferença é que na lei dos homens, você pode ser um transgressor de algumas coisas e não acontecer nada para você. Não é, doutor? Na lei de Deus, vamos fazer uma suposição. Nós temos 1000 mandamentos. E você cumpre 999. Mas se você tropeça num só preceito da lei, você se torna culpado de toda a lei. Porque a lei de Deus é inflexível. A obediência precisa ser perfeita para agradar a Deus. Mas nenhum de nós tem condições de fazer isto. Por isso que a lei é contra nós sempre. A lei nos acusa e a lei nos mata. O que era para dar vida nos trouxe morte. O Catecismo Menor de Westminster, respondendo à pergunta 82, diz assim: nenhum mero homem, desde a queda, é capaz nesta vida de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os viola em pensamento, em palavra e em ação. Por isso que essa lei que foi dada para ajudar não ajuda nada. Ela simplesmente é inimiga nossa. Ela nos mata. Eu não quero que você se vá contra a lei de Deus. Você tem que brigar com você mesmo. Porque o fato de você não ser cumpridor da lei é que torna a lei sua inimiga. Porque aquele que faz o bem não teme a lei, mas aquele que não faz o bem deve temer a lei, porque ela é contra você. Ela é adversária sua. Ela é uma acusadora das transgressões. Esse mesmo Boyce que eu citei há pouco disse assim: visto que somos violadores da lei, a lei de Deus é contra nós, ela é nossa inimiga, ela permanece em oposição a nós. A lista das leis de Deus é também uma lista de nossos pecados. E cada uma das ordenanças de Deus é um outro lembrete de que temos pecado contra um Deus santo. Assim, é uma nota promissória assinada manualmente que a Bíblia tem em mente quando fala do escrito de dívida. Ele é um registro do débito infinito que devemos a Deus, porque temos quebrado a sua lei. O texto fala que, eu já mencionei, que não somente a lei era contra nós, mas ela prejudicial a nós. Está aí no texto. Prejudicial a nós. O que isto quer dizer? Significa que a lei é sempre uma ameaça para você. Ela é sempre hostil a você. Porque nós não damos conta de fazer o que ela exige. E eu queria que você olhasse as coisas deste prisma. Ela é contra você e ele é uma ameaça a você porque você não dá conta de pagar. E a ameaça da lei, da transgressão da lei, diz a Escritura, é morte. Na verdade, você não tem que pensar em morrer, você já nasceu assim morto. Porque você, por estar em Adão, é um transgressor da lei. A desgraça, e eu chamo isso de desgraça, é que você é já nascido nessa condição de transgressor da lei, porque é assim que Deus vê você no primeiro Adão. Essa é a desgraça. Você é nascido transgressor da lei e impotente para cumprir a lei. Essa é a desgraça. A graça é que tem alguém que assina a conta sua. Essa é a graça. Porque a lei, nesse ponto,
ela não tem nenhum vislumbre de graça. A lei é inimiga sua, ela é prejudicial a você. Muitas pessoas não levam em conta este aspecto duro da lei, porque nós não damos nem bola para isso. Nós vivemos, às vezes, falo nós, mesmo cristãos que frequentam o que nós chamamos de igreja, eles vivem uma vida, digamos, de ateísmo. Não um ateísmo teórico, que simplesmente nega que Deus existe, mas um ateísmo prático que a pessoa vive como se Deus não existisse. Alguns crentes vivem como se lei não fizesse parte da vida deles. Eles desobedecem preceitos um atrás do outro e eles não vivem pensando que nós temos deveres de obedecer a Deus, ainda que não sejamos capazes. É por isso que nós temos que confiar na obra de Cristo Jesus no lugar de nós, ou seja, em nosso lugar. Você tem que pensar que a redenção sua é muito mais séria do que você imagina, porque é muito mais sério do que você imagina a sua condição de transgressor da lei. E a lei é contra você. A lei é prejudicial a você. E você tem que entender que essa lei não foi retirada, ela permanece. E eu espero que isto vocês entendam, para que vocês entendam o que Jesus Cristo teve de fazer. Mas o texto fala sobre o cancelamento da nota promissória. Veja o texto aí. Alguém lê outra vez o texto, o verso todo de... Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra Isto, tendo cancelado o escrito de dívida. Quem é que cancela? Quem é que passa a régua e fecha a conta? É Deus, é o justo juiz. Ele que fecha a conta. Deus cancela o escrito de dívida que era contra nós. Isso significa, em outras palavras, que Deus perdoa a nossa dívida. Se o pastor de vocês, Heber Júnior, não explicou, eu vou explicar agora, mas se ele explicou, vocês vão ouvir outra vez. Você já ouviu falar que a salvação é de graça? Que a vida eterna é de graça? Já ouviu falar isso? Ia falar um palavrão, mas está gravando, não dá. É de graça uma pinóia. Não é de graça não, senhores. Nós estamos acostumados a pensar que isso não custa nada. Bom, deixa eu consertar aqui, senão alguém vai me recriminar depois. Ela é de graça porque você não paga. Mas ela custa muito cara. A redenção nossa é extremamente cara que homem algum, simplesmente homem, é capaz de pagar. Mas o texto fala que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, está perdoado. Você se lembra que na década de 80, o último presidente da chamada Revolução, em 1985, era o que ele gostava de cavalo? Ah, vocês lembram dele? O João Batista de Figueiredo. Um pouquinho antes de terminar o mandato dele, ele, lembra, anistiou todos os presos políticos. Quer dizer, vocês não devem mais nada, ou seja, eu vou cancelar a penalidade. De agora em diante, pode sair da cadeia, todo mundo está anistiado. Algumas pessoas pensam que perdão e anistia significam a mesma coisa. Não, senhores. Anistia é ignorar, anistiar é ignorar penalidade. E Deus não ignora penalidade. Deus perdoa. Ué, qual é a diferença? Sabe por que é que Deus perdoa, filha? Não, né? Isto que é evangelho. Isto que é evangelho. Deus perdoa porque alguém paga.
Mas aí até eu perdoo. Se alguém me pagar o que deve, eu também perdoo. Quando eu ofendo você, eu coloco você na posição de ter que me perdoar. Mas eu não me movo, eu não faço nada. Eu não vou lhe pedir perdão, eu não vou acertar as contas, eu não vou... Mas você tem o dever de perdoar. Quando nós pecamos contra alguém, pensa na seriedade disso, nós pomos o outro cristão no dever de nos perdoar. E o que significa perdoar? Significa assumir o prejuízo. Vamos fazer mais simples. Em dívida financeira, se eu devo a você alguma coisa, eu vou e pago, você não terá que me perdoar. Porque a conta está paga. Eu paguei. Mas se eu não pago, e você quer me perdoar, você tem que arcar com o prejuízo. Não é fácil isto. Isto é coisa de Deus. Deus cancelou escrito de dívida, presta atenção, porque alguém pagou. Eu pensava que Deus era bom, que ele dava tudo de graça. Não. A graça foi ele enviar o pagador para acertar sua própria conta. Ele não podia deixar de cobrar, porque se Deus deixasse de cobrar a dívida de nossos pecados, se Deus ignorasse a nota promissória, ele se negaria a si mesmo. Porque Deus santo tem que ser Deus justo, e Deus justo está na obrigação que ele próprio põe sobre si de aplicar penalidade. Deus desejou, sim, perdoar você. Deus desejou cancelar o escrito de dívida que era contra você. E o único meio dele fazer isto é arranjar quem pagasse a conta. E Jesus Cristo assinou a nota: põe na minha conta, meu Pai, eu pago tudo. E esse escrito de dívida foi cancelado, porque Deus assumiu o prejuízo. Mas quem assumiu foi Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio do seio do Pai. Então Deus mandou alguém de si mesmo para pagar a conta. Por isso que o texto fala que Deus amou-nos. Deus fez vir o seu Filho, que ofereceu-se a si mesmo para pagar o débito nosso. Isto é evangelho. Enquanto vocês não entenderem isto, vocês não terão entendido o evangelho de Cristo Jesus. Presta atenção, eu não estou falando nada que vocês devem fazer. Eu estou falando de alguma coisa que aconteceu extra nós, fora de nós. Um dia na história do mundo, ele veio e pagou a conta, e Deus riscou a nossa dívida, fechou a caderneta que era contra nós. Porque alguém pagou. Isto é perdão. E você vai ter que entender que perdão significa você assumir o prejuízo. Você não tem que esperar que ninguém venha pagar, porque você não é santo o suficiente para isso. Só Deus é santo, que exige pagamento. A santidade inalterável dele obriga ele punir o devedor. Mas o amor grande dele faz com que ele aceite que alguém tome lugar do devedor. Alguém que não era devedor. Alguém que não tinha mancha nenhuma, que tinha obedecido a lei de Deus perfeitamente. Deus então aceitou esse para assinar a caderneta, para assinar a nota promissória embaixo. E ele pagou a conta. Por isso que foi cancelada. Mas o texto continua. O texto fala que a nota promissória, ou seja, o escrito de dívida foi removido. Leia o verso outra vez. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o
inteiramente. Em outras palavras, essa nota promissória foi tirada da mão do credor. Deus, Jesus, o Filho, o pagador, não de promessas, o pagador da conta. Ele falou assim, daqui, pai, essa nota é minha. O senhor não pode punir mais ninguém porque eu paguei a conta. Esta é a ideia. É claro que ele não falou desaforadamente do jeito que eu estou dizendo assim, mas a nota foi removida, ela não está mais na mão de Deus. Não é uma coisinha guardada que Deus tem contra nós. Quando você não perdoa, Cláudia, você fica com aquela coisinha assim, na hora própria você, pá! Você lembra a pessoa da dívida dela contra você, não é verdade? Isso significa que nós não perdoamos. Enquanto nós exigimos o pagamento, nós não perdoamos, porque perdoar significa assumir o prejuízo, arcar com a conta. E Deus não tem guardada mais essa nota promissória, que era contra nós, mas que foi removida. É isto que nós celebramos hoje, na Páscoa e na morte de Jesus Cristo. O sangue foi derramado para pagar o preço da conta da caderneta. E vocês, enquanto não entenderem isto, não terão entendido o Evangelho. Porque o salário do pecado é a morte. E Cristo enfrentou a morte para poder livrar você da morte como penalidade. Um dia, você e eu vamos morrer, tá certo? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos morrer. Mas a morte que nós tivermos não é inimiga nossa mais. A morte já não é castigo nosso por causa dos nossos pecados mais. Porque a morte que nós morrermos daqui a algum tempo não é mais algo que advém da dívida que era nossa. Que Cristo pagou. Quando você, cristão, morre, e você sabe muito bem disto, quando o cristão morre, a Bíblia diz que ele, está lá em 13 de Apocalipse, que fala que a morte é uma bem-aventurança. Lembra disso? Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Morte é uma promoção de uma vida ainda de infelicidade aqui para uma existência sem culpa, sem dor, sem penalidade, onde você é promovido ao céu. A morte, no fundo, é uma amiga nossa, porque ela nos leva para o outro lado para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então você morre, você é cristão, estou me referindo aos cristãos que têm convicção de que as contas foram pagas por você. Quando você morrer, e eu espero que não seja logo, mas quando você morrer, você vai estar com Cristo. Não é penalidade mais, porque a penalidade foi paga por Jesus Cristo. Mas a nota promissória foi removida. E você será um bem-aventurado quando morrer. Mas o salário do pecado é morte. E aqueles que não têm essa dívida paga sofrerão condenação, sim. Porque Deus é justo e a penalidade tem que ser paga pelo transgressor. Sempre a penalidade é paga, ou pessoalmente, por aqueles que nunca creram em Cristo, ou vicariamente, substitutivamente, representativamente, por Cristo Jesus. E se alguém está em Cristo, portanto, tem a sua conta paga. E Deus remove a nota promissória. O escrito que era contra nós, ele remove. O escrito que era prejudicial, ele remove. A fim de que nós possamos andar em novidade de vida. Sobre o tempo da remoção. Essa remoção, eu vou repetir o que eu disse no começo da minha palavra. Não é alguma coisa que acontece dentro de você. Lembra? Essa obra de remoção é alguma coisa que acontece extra nós, não intra
nós. Dá para entender essa linguagem técnica? Não é algo que Deus faz dentro de você, mas é algo que Deus faz a respeito de você. No lugar de você, aceitando Cristo como o seu representante. Deus não precisa, isso aqui humilha o seu um cadinho, Deus não precisa de ajuda nenhuma sua para fazer o que foi feito. Porque a redenção é plena e total dele. Por isso que o texto fala daqui de plenitude de remoção. Leia outra vez o verso. Onde é que você achou plenitude de remoção aí? Olha o que o verso diz. Conversa com o texto. Leia, Cláudia, o verso. O 2. Não tem importância. Leia o verso outra vez. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades. O texto fala aí a ideia de totalmente, plenamente, inteiramente. Isso está no texto. Inteiramente. Então, não ficou uma continha só para pagar. Não ficou um restinho, um troquinho para você pagar, para você completar o que Jesus Cristo fez. Porque entre muitos de nós, há a ideia de que Deus faz uma parte, então vem depois você e completa, não é? Esquece essa ideia, porque essas coisas são feitas fora de você, antes mesmo de você existir. Foi na cruz, foi na história do mundo que esta remoção aconteceu. E através da morte de Cristo, ele pagou a conta toda. Existe uma palavra na teologia que o pastor de vocês um dia vai trabalhar certamente com grande detalhe, que não encontra na Escritura, mas é um termo teológico chamado satisfação. Vamos supor que você seja uma pessoa que não crê em Cristo Jesus e você vai pagar a conta sua. Você vai lá para os quintos dos infernos, né? Você vai pagar a conta. Aí você começa a pagar, sofrendo. Sofre mais, e sofre mais, e sofre mais, e sofre mais. E nunca acaba. Lembra, as penas são eternas. Por que elas são eternas? Porque o pagador é constante e para sempre devedor. Deus nunca se satisfaz. Os que são mais antigos aqui, alguns de vocês eu conheço desde meninos e mocinhos, lembra que da dívida do BNH que a gente tinha quando comprava a casa? Você lembra? Você comprava, dava uma entrada, pagava. Depois de 20 anos pagando, ia lá ver, a conta estava maior do que você tinha no princípio. É uma conta que não acaba nunca. A conta dos nossos pecados, porque Deus não se satisfaz com o pagamento feito por quem não somente é devedor, mas continua a ser transgressor da lei. E Jesus fez o serviço completo. Ele removeu inteiramente a nossa conta, a nossa dívida. Ele não deixou nada para você fazer. A salvação é do Deus triuno. E Deus se satisfez com o que Jesus Cristo fez, porque é pena paga por alguém que é inocente. É pena paga por alguém que não tem débito algum. É pena paga por alguém que é absolutamente santo. Então, quando o filho disse, pai, está consumado, o pai disse, está bem, meu filho. Estou satisfeito. Risca a conta. E Cristo falou assim, papai, então me dá aqui a nota. Veja o paradeiro da nota. O que diz o texto? Não vou me demorar. Veja o paradeiro da nota. Leia aí. Encravou.
Se nós pudéssemos ver a cruz de Cristo hoje, se alguém tivesse preservado, tem uns pedacinhos dela espalhados por aí, que o pessoal diz, né, que é pedacinho da cruz, se fosse somar todos os pedacinhos da cruz por aí, daria uma porção de cruzes, né? A tradição manda assim, a tradição da igreja da maioria. Essa cruz não existe mais, mas se nós tivéssemos apenas para visualizar aqui na mente, se pudesse olhar ali assim, tem um papelinho lá, está lá, encravado, é meu. Deus pegou aquela nota, o filho pegou aquela nota promissória, pá, encravou na cruz. Porque é na cruz que a conta é paga. Perceba, tudo isso é termo jurídico. Tudo isto diz respeito ao que foi feito em nosso lugar, fora de nós, antes mesmo que nós existíssemos, para que um dia o Espírito de Deus pudesse trabalhar em você e mostrar a realidade destas coisas. Quando os romanos, eu estou lendo uma citação aqui de um pregador, de um comentarista bíblico chamado Sid Cleveland, diz assim: quando os romanos crucificavam um criminoso, eles listavam seu crime num pedaço de papel e o pregavam na sua cruz como o seu certificado de morte. Cristo removeu o certificado manuscrito de nossa dívida e o pregou na cruz quando ele perdoou todos os nossos pecados. Vocês já ouviram falar que Deus não se lembra de nossos pecados porque Ele esqueceu todos os nossos pecados? Já viram isso? E a gente pensa que Deus deletou, ou seja, Deus apagou da memória os nossos pecados. Deus não apaga da sua memória os nossos pecados. Quando você vê alguém que deve você e passa lá do outro lado da rua, você fala: aquele desgraçado me deve. Não é assim que você fala? É. E o seu desejo é pegar o sujeito pelo colarinho e dizer: me paga. É porque você não perdoou. Mas quando Deus olha para mim, Ele vê todas as safadezas minhas. Ele olha para você, Ele vê tudo que você fez. Deus não apaga nada da memória, não. O que quer dizer então que Deus não se lembra mais dos meus pecados? Significa que, mesmo sabendo tudo o que eu fiz, mesmo sabendo tudo o que você fez, Ele não vai levantar nenhuma coisa sua do passado contra você, porque a conta foi paga. Deus sabe tudo o que você fez. Quando você... Veja como Deus não se esquece dos nossos pecados, que Ele lembra de todos eles. Nós vamos participar da ceia, não é? Daqui a pouco. Você se lembra que quando Jesus Cristo foi, antes de subir ao céu, Ele falou assim: eu não beberei mais deste fruto da vida e até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. A Santa Ceia que nós vamos ter lá na glória celestial é uma amostra clara de que Deus não se esquece do que nós fizemos e nem nós podemos nos esquecer, porque se os pecados apagassem de nossa mente, não faria sentido para nós Jesus Cristo o que Ele fez no passado. Então Deus vai fazer com que nós nos lembremos cada dia o que aconteceu aqui, sem dor na alma, mas sabe de onde eu tirei vocês? Sabe o que foi feito no lugar de vocês? Sabe o que eu fiz em vocês? Então cante: bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Você vai cantar isso para sempre e sempre. Você nunca vai esquecer do que você era e do que Deus fez em você. Porque se você se esquecer do que você era, você não vai cantar mais: o sangue de Jesus me limpou, o sangue de Jesus me lavou. Nunca.
e Deus também não se esquece. Só que quando Ele encontrar com você, Ele não vai falar: aquele safado me deve. Por quê? Porque houve alguém que pagou todo o escrito de dívida que era contra você. Isto é evangelho. Isto é boa nova. E se essa boa nova faz sentido para você, portanto, creia em Cristo Jesus. Eu não posso fazer mais nada aqui. Eu não posso aplicar esse texto. Você tem que fazer o que você tem. Você não tem que fazer nada. A única coisa é, se Santo Deus mostra estas verdades a você, o que você tem que fazer? Fala: Senhor, eu sou alguém que sou devedor. Eu sou pecador. E agora eu entendo que é por mim que essa conta foi paga. Portanto, Senhor, limpa minha alma. Senhor, dá-me confiança nisto. É este o seu dever. Se a graça atinge você, você vai fazer isto certamente. E o resultado do cancelamento da nota promissória está no verso 13. Leia para mim o verso 13. Leia, Antônio. E despojando... Não, o 13. A 13, perdão. E a vós outros... E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões... Por que mortos? Porque a lei mata. Vós estáveis mortos pelas vossas transgressões. E pela incircuncisão da vossa carne. Incircuncisão significa impureza, imundície da carne. Vos deu vida juntamente com ele. Duas coisas Deus faz. Deus dá a vida a você pela obediência de Cristo. Deu vida a vocês em Cristo Jesus, juntamente com Cristo. E mais uma coisa. Perdoando todos os nossos delitos. É a salvação sua. Deus perdoa a sua conta. Porque o escrito de dívida foi botado na cruz. Deus perdoou você porque alguém pagou a conta. Terminando. Por que é que você tem paz com Deus? Eu estou dizendo agora a vocês que estão em Cristo Jesus. Por que é que vocês têm paz com Deus? Porque Deus perdoou você. E Deus perdoou você porque a dívida foi paga. Lá em casa, a minha esposa que administra a casa financeiramente, eu sou o cabeça da casa e lá é o pescoço, então ela me leva as coisas todas e ela cuida da casa. A Bíblia fala que a mulher é aquela que administra a casa, que compra propriedades, que faz isso, faz negócio, e ela que faz lá em casa. Eu só trabalho para ganhar dinheiro para dar para ela gastar, mas é ela que administra tudo. Ela que administra. Eu quis falar bobagem, esqueci o que ia falar. Ela que paga todas as contas lá em casa. E eu não tenho esse hábito. Mas não tem coisa, desculpe o português, coisa mais boa neste mundo do que não dever mais. Nós já tivemos dívidas grandes, fomos roubados grandemente, alguém passou a perna em nós, e coisa triste você dever. Lá em casa é assim. Dívida é sinônimo de tristeza, porque nós não podemos olhar na cara do nosso credor quando nós temos dívida. Pelo menos você tem vergonha na cara, e tem crente que não tem. E esse não está em Cristo Jesus ainda, porque não entendeu as coisas. Mas quando nós pagamos a conta, que paz, que gostoso você não ter débito mais. É assim que as coisas funcionam na esfera espiritual. Nós podemos olhar para Deus e falar: ó Senhor, como Tu és bondoso, ó Senhor, como és aquilo. Podemos olhar a Deus nesse sentido, sem ter senso de dívida para com Ele. Porque Ele perdoou, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Se você... Lembra que a Bíblia fala que o ímpio não tem o que mesmo? O ímpio não tem paz. Porque ele é um devedor, para sempre um devedor perante Deus. O crente fala assim: justificados, pois, mediante a fé nós temos paz com Deus. Ser justificado significa
você estar quite com a lei. Estar sem débito com a lei. Porque Jesus Cristo pagou a conta. Isso é coisa boa. Você olhar para Deus e prorromper em ações de graças, prorromper em louvores, porque nós não somos mais devedores. Por que você tem alívio em sua alma? Pela mesma razão. Porque é tão bom saber que a nossa cardeneta foi fincada na cruz. Pá! E dali ela não sai nunca mais. E Deus não tem nada mais contra nós, por causa de Cristo Jesus. Tomara o Santo Deus, o Espírito, Santo Deus, o Pai, Santo Deus, o Filho encarnado, trabalhe no seu coração, de forma que você venha entender o que Evangelho significa, e então você responda em fé, você responda em arrependimento, e peça a graça de Deus de manter você sempre em fé, e Deus guarde você no seu poder, assim seja. Amém.